E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História, e hoje nós temos mais uma videoaula de História. Dessa vez o tema é Hebreus. Importante lembrar que quando falamos do povo hebreu, estamos falando de um povo localizado no Vale do Rio Jordão. É uma porção ocidental do Oriente Médio. Lembrando sempre que o Oriente Médio está localizado atualmente no continente asiático e que essa regionalização torna também o continente asiático o maior e mais populoso. Quando nós falamos desse Vale do Rio Jordão, estamos falando também do atual Estado de Israel, onde é o país Israel, o Reino da Jordânia e o território palestino, onde sempre temos alguns conflitos bastante truculentos e também que não são fáceis de serem resolvidos, principalmente entre israelenses e palestinos. Isso se deu a partir de 1948, com a criação do Estado de Israel. Mas voltando ao povo hebreu, a principal fonte de estudo sobre esse povo se dá através do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Quando falamos do povo hebreu, é importante voltarmos um pouquinho no tempo e falarmos de um período que vai de 2000 anos antes de Cristo até 1400 anos antes de Cristo também. Falamos então dos patriarcas. Os patriarcas eram o membro mais velho do grupo com poderes políticos, religiosos e também militares. Quando falamos dos patriarcas, falamos inicialmente de Abraão. Então nós temos o deslocamento de Ur para Canaã, isso 2000 anos antes de Cristo. Jacó, que era neto de Abraão. Também temos ali uma organização da divisão de 12 tribos de Israel e o deslocamento de Canaã para Egito. Nós temos a escravidão no Egito e temos também a Odisseia de Moisés, que liderou a saída do cativeiro egípcio. Isso também é narrado no livro bíblico chamado Êxodo. Então, quando nós temos essa trajetória de Abraão, nós também temos uma ligação muito fundamental com Moisés e os 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos do cristianismo acabam recaindo, né, porque Moisés recebe a tábua da lei no Monte Sinai. Né? Isso vai simbolizar a aliança do povo hebreu com Deus e promove a unificação política e religiosa da civilização hebraica. É praticamente impossível lembrar dos hebreus sem fazer essa narrativa envolvendo o cristianismo. Portanto, tem uma ligação profunda, né? E temos também os juízes, que é de 1250 a.C. a 1010 a.C. Nós temos a conquista de parte de Canaã, uma liderança de Josué. O juiz é um líder político e religioso que unificava temporariamente as tribos dos hebreus para a luta contra os cananeus. É importante lembrar quem são esses cananeus: povos que habitavam a região da Palestina. Destaques então para os filisteus. Segundo o Antigo Testamento, foram ao todo 12 juízes. Destaque para Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Então é importante lembrarmos também que nós tivemos ali uma monarquia teocrática, ou seja, com bases religiosas, e durou de 1010 a.C. até 933 a.C. Nós temos aí dois grandes monarcas a serem destacados. Primeiro, Saul. Quando nós falamos de Saul, né, foi o primeiro rei dos hebreus. Ele unificou as 12 tribos e não expulsou os cananeus. Já Davi era genro e sucessor de Saul, derrotou os filisteus, expulsou os cananeus e implantou a capital em Jerusalém. É importante lembrarmos que Jerusalém é uma terra sagrada para 3 tipos de religião. Nós temos os judeus, também os muçulmanos, né, o povo islâmico, e os cristãos. Após o rei Davi, nós temos aí também outro grande personagem histórico, que é Salomão, filho de Davi. Nós temos ali uma ascensão e prosperidade econômica, construção do Templo de Jerusalém e cobrança altíssima de impostos, além de uma insatisfação das camadas inferiores da população. Nós devemos destacar também o cisma hebraico.
ocorrido no ano de 931 a.C. A divisão do reino dos hebreus, o reino do norte passa a se chamar Israel e a capital em Samaria, 10 tribos. Enquanto no sul nós temos Judá, a capital fica sendo Jerusalém, somente com 2 tribos. É importante lembrar que essa divisão entre os reinos de Israel e Judá tinha uma divisão bem clara, né? Sendo que o reino do norte, Israel, tinha sua capital Samaria e contava com 10 tribos. Né? Foi conquistado pelos assírios em 722 a.C. O reino de Judá, cuja capital eu já mencionei que seria Jerusalém, possuía apenas 2 tribos. Né? Foi conquistado pelos caldeus muito tempo depois, 587 a.C. O início do cativeiro babilônico, escravizados por meio século também. Além disso, nós temos outras informações aí interessantes, né, que são as dominações dos persas, grego-macedônicos e dos romanos. Né? Em 70 depois de Cristo, os hebreus se revoltaram contra o Império Romano ao serem derrotados. Foi decretado a diáspora. A diáspora, o que seria essa diáspora? Dispersão dos hebreus pelo território do Império Romano, com a proibição para o retorno do seu local de origem. Além disso, nós temos aí os judeus que se espalharam pelo mundo, e esse espalhar pelo mundo ocorreu durante quase aí, aliás, quase 2000 anos, né? Nós temos do ano 135 depois de Cristo até o ano de 1948. E falando especificamente dos judeus e de sua origem hebraica também, temos algumas polêmicas que chegaram a ascender aqui no século XX, como o antissemitismo. O antissemitismo é uma aversão à raça judaica, né? E o sionismo é uma doutrina criada no final do século XIX com a finalidade, uma proposta de criação de um lar nacional para os judeus na Palestina. E também tivemos um episódio temerário, né, e bastante violento, que foi o Holocausto, que foi uma matança de cerca de 6 a 8 milhões de judeus pelo nazismo entre os anos de 33 e 45. Né? Além disso, na Palestina, é importante lembrarmos, os filisteus, né, os palestinos, a criação de um Estado de Israel, em 1948, como o professor havia mencionado, marcou o início de um violento conflito entre judeus e palestinos. Na verdade, já havia um conflito, não era tão violento, mas a busca por um território nacional acabou afastando de vez qualquer movimento ligado à paz. Nas últimas 6 décadas já ocorreram várias guerras com a incontestável superioridade israelense, é claro, apoiada, né, principalmente pelo imperialismo americano, né, ou seja, os Estados Unidos acabam influenciando diretamente nesse conflito, muitas vezes financiando armas e também promovendo ali para que Israel consiga massacrar os palestinos. Certo, pessoal? É importante lembrarmos que na religião, diferente das videoaulas passadas, nós temos o monoteísmo. Deus, né, é a principal entidade, não há como questionar, é um monoteísmo, diferente de outros povos como os fenícios e também os persas, que eram politeístas. Não podia ser representado por estátuas, nem ser seu nome pronunciado para qualquer evento ou qualquer atividade. A aliança com o povo de Israel e a vida religiosa é baseada no Torá, a lei desde 538 a.C., basicamente o Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. E os profetas, né, anunciaram, né, a redenção e a vinda de Messias. Então, tudo isso faz parte da cultura hebraica. Espero que essa videoaula tenha ficado bastante completa e tenha aí ajudado nos seus estudos. Muito obrigado e até a próxima.